Te convido a tomar a sua Bíblia agora, preparar o seu coração para que Deus leve uma palavra bem diretiva aí aos seus interesses. Então, é tempo do Clínica da Alma e o tema de hoje ainda falando sobre as críticas. Então, é necessário que apresentemos os nossos queridos pastores. Hoje não estão uniformizados. Meu querido pastor Rogério Goulart. Sérgio. Churrasco com brócolis, está pronto? Rapaz, não. Churrasquinho. Como você falou, como é que é? Style, né? Style. Pastor Rogerinho, Deus te abençoe mais uma vez. Bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Serginho. E o meu querido pastor Ademar Guerra. Que bom especificamente estar com você, né? Olha só, agora eu fiquei até emocionado. Pastor, 3 para o senhor. O senhor é especial. Estamos aí. Pastor Guerra, na crítica devemos ser específicos. Sim. Qual que é o texto base de hoje? Hoje nós temos Números 12, de 5 a 8. Né? Nós vamos... Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés. A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Então nós temos aqui Deus, né, confrontando ali os 3, né, Moisés, Miriam e Arão, e mostrando a eles que o Senhor também é específico em certas situações. Deus colocou que eles falam através de profeta, outros através de sonho, e Moisés ele falava face a face. Né? Então Deus colocou ali que Moisés é que era o líder ali e que era o canal que Deus usava. Então nessa questão em Miriam e Arão, eles levantaram, né, contra Moisés ali e questionaram a Deus também referente à situação de Moisés. Muitas vezes, quando vamos chegar até uma pessoa para criticar ou falar alguma coisa que a gente acha que a pessoa está errada, ou posições que ela está tomando que talvez nós achamos que não é certa, vamos consultar a Deus primeiro. Se realmente aquilo que eu vou falar com a pessoa vai ser certo, se vai trazer fruto para aquela pessoa, ou se vai trazer ira, ou se vai deixar aquela pessoa chateada, se vai deixar ela magoada. Então eu tenho que ser específico em direcionar. Se realmente o que eu vou falar com aquela pessoa está direcionado pelo Espírito Santo e se realmente eu não vou ferir aquela pessoa, que muitas vezes a crítica é muito pesada e fere as pessoas. Então você consulta a Deus, que Deus falou aqui com Miriam e Arão, eu falo direto com Moisés. Então vocês deveriam o quê? Orar e buscar em mim a direção para ver se realmente era eu que tinha que chegar até Moisés ou vocês. Então eu deixo para você essa alerta que hoje, ore a Deus. Né? Muitas vezes seu coração, aí, sua alma, seu coração está cheio de coisas aí para chegar nas pessoas e ferir as pessoas. Então, meu querido, ora a Deus aí, busca, né, para você não sair ferindo ninguém aí com suas críticas. Muito bem, pastor. Quando a gente fala dessa especificidade aí que a gente tem que ter, especificidade, não é isso? Nossa! Tá vendo aqui de tudo um pouco? 4 para mim. Mas isso eu vejo também já partindo de um princípio que nós adotamos até na educação dos nossos filhos. Sim. Quando nós vamos corrigir os nossos filhos, porque na verdade você vai fazer uma crítica ao comportamento dele. Você está questionando algo de errado. Sim. Então você tem que levar a comunicação completa para ele, específica, falar, olha, você errou. Aconteceu isso, porque nem sempre você tem a oportunidade de corrigir na hora. É verdade. Sim. Então você tem que lembrá-lo do que aconteceu, da circunstância,
como que foi, você tem que ali reavivar a cena. Parte desse princípio aí, né? Hoje essa condição de ser específico, né? Uma coisa interessante, Serginho, que a gente não pode esquecer, é que contra fatos não há argumentos. Então, quando você chega para pontuar alguma coisa que não foi aquilo que se esperava de alguém, você deve chegar exatamente com essa questão, como você disse, da especificidade do fato. Então, olha, aconteceu isso. Agora, aí, diante do fato, você vai colocar aquilo que realmente procede ou não procede. Então, essa questão ela é extremamente interessante e importante. Agora, eu quero também chamar a atenção com relação à especificidade, com relação à pessoa que recebe a crítica. Então, muitas vezes, a pessoa que está recebendo uma crítica, ela também precisa pensar nessa questão de ser específico. O que realmente o Serginho quis dizer? Será que o que eu entendi foi o que ele disse? É criar essa empatia, Rogério? Não, eu acho que é mais do que isso. É a certificação de que aquilo que você falou é exatamente aquilo que eu ouvi. Então aí é o sucesso, a gente chega num sucesso, vamos dizer assim, absoluto de um nível de comunicação. Porque a gente aprende que comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Exatamente. Sim. Então eu preciso me preocupar com isso, mas também como agente receptor. O que ele quis dizer? Exatamente. Aí, nesse caso, entra a especificidade em relação à crítica. Será que o que ele disse é o que eu entendi? E aí tem outra questão. E o que eu entendi? Aí tem aquilo que a gente falou ontem, né? E o que eu entendi é realmente verdade? Porque muitas vezes eu posso ter entendido aquilo que você quis dizer, mas aquilo que você quis dizer não é verdade a meu respeito. Entendeu? Aí a questão da veracidade da crítica. Porque isso também, de uma forma assim, quando a gente vai trabalhar com a questão da crítica, e no âmbito, por exemplo, conjugal, a gente vê isso comumente. Porque nós somos severos ao criticar. Porque a gente critica com base nas ações. E muitas vezes nos justificamos com as nossas próprias intenções, que é um negócio bem particular, bem singular. Porque, na verdade, nós somos extremamente misericordiosos conosco mesmo, né? Sim, condescendentes com os nossos próprios erros. Exatamente, né? E quando é conosco, assim, a gente tenta dar aquela amenizada, né? Aquela coisa não foi assim. bem assim, não era bem, isso que eu quis dizer, eu não pensei nisso. A autocrítica, né? O que eu acho de mim mesmo. Exato. É igual a história do elefante e a formiga, né? Ai, meu Deus do céu. Ó, vem uma ponte de balanço, né? Aí a formiga virou e falou assim, nós balançamos a ponte, né? E ela estava em cima do elefante. Então vem a autocrítica aí, né? Não fez diferença nenhuma. Exatamente. E aí fala isso, nós fizemos, né? Nós fizemos isso e não... Disse de uma autoimagem também apuradíssima. Então essa questão ela é muito importante, né? Porque quando nós estamos apontando o dedo a respeito de uma ação que alguém fez, né, errada ou desassociada, muitas vezes dentro de um ideal estabelecido, porque assim, Sérgio, todos nós, como seres humanos, nós estabelecemos, então, o nosso prumo, né? Você sabe, conhece o que é um prumo, né? Você vai colocar aquela corda com peso para ver se está reto a parede está sendo levantada, o muro, a construção, enfim, né? Só que nós temos que entender que existe o prumo de Deus, porque muitas vezes o nosso prumo está fora do prumo de Deus, né? Estabelecemos esse prumo fruto muitas vezes de critérios nossos estabelecidos, fruto muitas vezes da nossa experiência ou dos fatos que aconteceram conosco. Então muitas vezes quando nós usamos o nosso prumo para medir o muro do outro ou a construção do outro, nós vamos ver diferença. Por isso que nós precisamos sempre estar alinhados e assim intimamente relacionados com Deus para permitir que o Senhor coloque o seu prumo, né?
E aí nós vamos ver que muitas vezes, através dos nossos olhos, que a nossa parede está reta, mas quando o Senhor vem e estabelece seu prumo, que é através da Escritura Sagrada, né? Ali nós temos o prumo, ou seja, nós temos todo o croquis, né? Gostou desse? O croquis, né? Ou seja, do projeto da construção, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar abertos a isso, para que o nosso prumo seja ajustado, restaurado e transformado pelo prumo do Senhor. Então, com certeza, quando nós permitimos que o prumo do Senhor seja estabelecido, nós vamos ver as diferenças da transformação. Muitas vezes nós vamos ver que nós já levantamos talvez 2 metros, 3 metros de construção completamente torta, né? Completamente, às vezes, sem um alicerce devidamente reforçado, estabelecido para que o edifício seja erguido. Não é? O que é esse edifício? Nossos projetos, a nossa vida, a nossa família, nosso caráter, né? Ou seja, os nossos planos de vida. Muitas vezes já alcançou construções de 1, 2, 3, 4 andares, né? Talvez de 30, 40, 50 anos. Aí nós vamos ver que quando é colocado ali o prumo do Senhor, nós vamos ver que está completamente torto, completamente disforme. E muitas vezes, o que acontece? Precisa ser destruído toda aquela construção e recomeçar, não é? E reconstruir. E aí muitas vezes você tem que abrir uma vala, tirar toda aquela falsa estrutura, que muitas vezes são valores errados, muitas vezes são, projetos e alvos de vida completamente desassociados a princípios da palavra de Deus, que aos nossos olhos naturais parece ser excelente, não é? Então muitas vezes tem que vir abaixo, refazer todo esse alicerce, essa estrutura e iniciar uma estrutura nova, né, completamente alicerçada na palavra de Deus, para que possa estar preparado para os ventos que todos nós enfrentar na nossa vida, né? E esses ventos, eles precisam estar alicerçados nos princípios da palavra de Deus, né? Pastores, ouvimos agora o pastor Rogério falar a respeito desse prumo de Deus aí. Uhum. Deus, ele faz críticas a nós? Serginho, eu posso te dizer que Deus está atento à crítica que nós recebemos e à crítica que nós fazemos. Exato. Então, uma das coisas que a gente vai percebendo à medida que a gente vai entendendo o agir de Deus, é o quanto Deus se importa com aquilo que sai da nossa boca. Né? Então, e muitas vezes Deus ele fala isso de uma maneira muito clara, né? A nossa boca pode ser instrumento de bênção ou de maldição, né? E pior, né? Não pode jorrar, né, as duas coisas da mesma fonte. Então, a crítica, ela vem, na maioria das vezes, com essa característica de destruir. Então, muitas vezes a pessoa vira e fala, mas a crítica é construtiva. Então, será que a intenção de quem está fazendo a crítica é realmente construir algo de bom na vida do outro? Se isso não vem como uma crítica, isso vem como um ensino, como uma exortação, como uma orientação. Porque a crítica, ela normalmente só aponta o defeito. O crítico não mostra saída. Ele só mostra o que está errado. E a saída, a solução, aí ela faz parte, ou elas fazem parte, né, dessa especificidade? Sim, aí é que está. Como eu vou lidar com a crítica Exatamente. É que vai fazer toda a diferença. Muitas vezes não é com que o que o outro está dizendo que é importante. O importante é como eu vou receber o que o outro diz. Porque eu posso, né, ficar ferido, magoado, machucado, triste, prostrado, me rebelar. Achar que eu não esperava isso de fulano. Decepcionado. Decepcionado. Entendeu? Autoestima lá no pé. Agora, se eu realmente vou avaliar aquilo que eu ouvi com honestidade,
né? E vou ver que aquilo realmente procede. E agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Então, nesse caso, a crítica, ela veio de uma maneira que ela não mostrou a solução, mas eu posso achar a solução. É esse processo que a Bíblia diz lá em Hebreus, quando diz lá, toda correção, no momento, ela não produz alegria. Ao contrário, é motivo de dor. Mas se for exercitada, traz fruto de alegria. Exatamente. É esse processo, Rogério, que a pessoa tem que, na hora, toda vez que a gente recebe um apontamento de um dos nossos erros, por mais que eles sejam claros, sejam óbvios, a gente vai ficar triste. Com certeza. Porque ninguém quer ser chamado a atenção de nada. Exato. Mas se a gente ali remoe, vai remoendo aquilo ali, ruminando sobre aquela condição, e se a gente aceita, é esse processo que você está Exatamente. Aí você vai ter a oportunidade de reverter aquela situação, mudando o seu comportamento ou mudando a sua atitude. Né? Por quê? A crítica, ela vem como um sinal. Esse sinal pode ser bem interpretado ou não. Né? Então, se eu interpreto bem aquele sinal e vou ler realmente aquilo que está escrito, né? Tanto por trás da crítica quanto na crítica em si, aí eu posso realmente ter um direcionamento e aprender com isso. Né? Aquilo que antes poderia ser ruim, eu posso transformar em uma coisa boa, primeiramente para mim e depois para os outros. Outra coisa também na colocação da crítica aí, que muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer uma crítica referente à sua pessoa, né? Gente fina, gente boa, né? Tranquilo. Isso aí é constatação. Né, Serginho? Então, por exemplo, eu te chamo em particular, que é específico, do que muitas vezes as pessoas pegam as pessoas no meio e criticam, quer dizer, além... Há uma exposição. Isso. Aí leva a uma exposição. Isso vai ferir mais as pessoas ainda. E muitas vezes a gente trata de pessoas na área de cura lá, que a pessoa fala assim, poxa, eu fui exposta perante a minha família e perante pessoas quando me criticaram. Você entendeu? E fala assim, se a pessoa chegasse perto de mim e falasse comigo, separado, talvez seria diferente. Aí a pessoa vem com aquela ferida e já fica magoada com a outra, né? Já cria uma ferida, depois tem que liberar perdão. É um processo que vai chegar depois para chegar a isso. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado e tem gente que não tem jeito. Expõe as pessoas mesmo. Falando... Pois não, pode. É só para perguntar aqui, na experiência de vocês, na vasta e larga experiência de vocês, qual que é assim... Hoje ainda não é sexta-feira. Tá caprichando. Sexta-feira, né? Porque sexta-feira não Sexta-feira que a gente gasta todo o vocabulário da semana. Mas na experiência de vocês, o que tem apresentado assim em características de comportamento, situações que mais se apresentam lá a vocês no Clínica da Alma? A respeito da crítica, né? Uma das coisas, até o Rogério e o Guerra comentaram aqui, muitas das situações pessoas que saíram da igreja, né, ou das igrejas que se relacionaram por atitudes de pessoas e às vezes mesmo até a liderança, né, por uma exposição, talvez, situações, por exemplo, Sérgio, que aconteceram, exposição de púlpito, não é? A respeito de determinada atitude que alguém teve. Uma pessoa confidencia algo ao líder e na primeira pregação e aí, já é o tema. Principalmente, às vezes, igrejas menores, né? Que onde aí todo conhece, sabe muitas vezes as situações. Então a pessoa se sentiu exposta, se sentiu completamente humilhada, não é? Envergonhada diante de todos. E a pessoa, então, aí foi exatamente o que o Rogério falou, como que a pessoa reage diante da situação, né? Então, qual foi a reação? Eu vou embora, né? Eu não vou ficar mais aqui na igreja, eu não quero mais me submeter à liderança desse líder, né? Porque, enfim, em várias situações. Então, Esse é o campeão de audiência, Rogério? Não é o campeão, mas o campeão de audiência eu percebo que é situações nos relacionamentos interpessoais. Já familiar. Familiar, né? Exemplos e talvez experiências do passado, né? Que foram guardadas no coração e tudo, né? Então, essas situações. Eu quero, antes eu sei que o nosso tempo voa aqui,
mas eu preciso dar um recadinho bem rápido. Nós estamos falando de feridas, questão de críticas, e é sempre nós vamos estar falando aqui. Mas nós já queremos divulgar desde agora o evento que nós vamos ter do dia 6 ao dia 8 de março, né? Porque fevereiro voa, né? E ainda temos a questão de carnaval, então rapidinho já chegamos em março. Então de 6 a 8 de março nós vamos ter o nosso acampamento Clínica da Alma, que vai acontecer ali no sítio Greenpeace em Contagem. Então é um final de semana onde nós ficamos ali hospedados num sítio e o tempo todo, esses dias, vão haver ministrações nessa área de cura, de restauração e libertação. Então, nós já queremos incentivá-lo, né, você fazer sua inscrição, entrar em contato conosco lá no Ministério Clínico da Alma, enviar o seu e-mail, né, para nós. Nosso horário foi alterado lá na Clínica da Alma justamente para facilitar. Hoje nós estamos lá de 8 da manhã às 18 horas, né, antes era às 9. Então, justamente para dar informação, receber você lá, não temos horário de almoço fechado, nós temos sempre alguém lá para, às vezes, pessoas precisam dar uma fugidinha na hora do almoço, é o único horário para estar lá. Então, nos procure, né, já faça a inscrição, né, e valor, tudo isso você vai ter acesso lá a nós, né? Então, basicamente, Sérgio, o que a gente tem percebido é a questão dos relacionamentos interpessoais, iniciando nos relacionamentos dentro de casa, às vezes ambiente de trabalho acontece muito, e dentro do ambiente da igreja, entre irmãos, entre líderes. Caminhando para a reta final do nosso programa de hoje, Sim. E falando sobre ser específico ao fazer uma crítica, vocês entendem que esse tempo de modernidade que vivemos, ele contribui para isso, onde os relacionamentos já por si só se tornam superficiais? E uma outra coisa, não só nos relacionamentos superficiais, como também a pessoa, ela muitas vezes dá a sua opinião ou critica determinada situação sem o conhecimento real daquilo que aconteceu. Os comentários, por exemplo, nas redes sociais. Às vezes a pessoa narrou um fato e todo mundo que lê se acha no direito de fazer uma crítica ou um comentário. Porque tomou como uma verdade absoluta. Exatamente. Então, isso acaba gerando uma situação não só de superficialidade, mas de muito mais feridas. Então, a pessoa não tem o conhecimento exato do que é, ou coloca uma fala, né, para todo mundo ver, e aí, de repente, fica aquele nó, onde ninguém acha mais a ponta do novelo, entendeu? Então, a meada do fio. Essa é uma outra característica que a gente precisa prestar bastante atenção nesses últimos dias. Então, concluindo, se a gente não faz uma crítica sendo específico ou recebendo com a especificidade devida, desperta, então, um juiz severo dentro da gente. Com certeza. Não é isso? Pastores, caminhamos então para o final do nosso programa. Amém. Estamos aqui concluindo mais uma etapa aí. Amém. Creio que o próximo Clínica da Alma será ainda mais abençoador para a sua vida, com a presença desses 3 homens de Deus aqui. E claro, contamos com você do outro lado. Nos despedimos agora, abençoando a sua vida e te convidando a permanecer aí ligadinho na Rede Super, essa TV que inspira você.